Quem conhece uma pessoa que vive comparando a sua vida com a do outro? Acredita que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a sua própria, que a vida do outro parece ser bem mais fácil e mais perfeita do que a sua. E isso é uma atitude que acaba nos desmotivando, faz com que a gente se sinta péssimo e paralisado, como se a nossa vida não valesse nada. É sobre isso que vamos falar hoje, sobre comparação. Vou trazer aqui para você 100 dicas para que a gente possa cortar esse mau hábito que só detona nossa autoestima e não faz com que a gente progride, que a gente enxergue que a nossa vida sim tem muita realização, tem muito valor. E quero antes de falar, sobre essas 6 dicas, que você reflita. Quem disse que a grama do vizinho realmente é mais verde do que a sua? Será que essa grama não é sintética? Essa pessoa não está vendendo aí uma falsa vida? Quem disse que a vida do outro realmente é perfeita e mais fácil? Você está olhando só o palco ou você está vendo a vida como um todo dessa pessoa? O palco e principalmente o bastidor. Bom, meu nome é Tamire Salles, sou coach de vida, estudante de psicologia e esse meu Instagram tem como objetivo te ajudar no seu processo de desenvolvimento a fortalecer a sua autoestima, a sua autoconfiança, para que você possa ter uma jornada muito mais leve, muito mais feliz e cheia de realização. Então, vamos ao que interessa, vamos às 6 dicas para que a gente possa dar um basta nessa mau hábito de se comparar com o outro. Vamos lá? Espero que você esteja aí com um caderninho para anotar tudo. Então, a primeira dica é: não existe comparação. Comparação, ele é um jogo desigual. Já parou para perceber? Já parou para analisar o quanto é injusto essa comparação? Porque toda vez que a gente se coloca em comparação, a gente sempre se coloca numa posição inferior, né? Então, o outro é muito melhor do que eu. A gente sempre compara, as qualidades do outro versus os nossos defeitos. As conquistas dos outros versus os nossos erros, os nossos fracassos. Tá vendo como realmente é desigual? A gente nunca compara, as nossas qualidades com a qualidade do outro, as nossas conquistas com a conquista dos outros. É sempre um jogo desigual. E não existe comparação. Como comparar algo que não se dá para comparar? Como assim, tá? Como você compara duas vidas distintas, duas pessoas distintas, duas histórias diferentes, duas oportunidades diferentes, duas pessoas com objetivos diferentes, duas pessoas com jornadas diferentes. É tudo diferente. Então não existe comparação. Pode tirar isso da sua cabeça. Não existe comparação. Toda vez que você se comparar, você está se fazendo um jogo desigual. Você está se sabotando. Porque não há o que comparar. Não há o que comparar o que não é igual. Certo? Então, essa é a primeira dica. Não existe comparação, tá? Segunda dica: tenha referência, mas não seja referência. É muito interessante a gente ter referência, ter pessoas que nos inspiram, pessoas que têm como resultado o que a gente gostaria para nossa vida. Então, ter alguém que conquistou uma casa, porque a gente quer conquistar uma casa. Ter uma pessoa que tem uma trajetória profissional que a gente gostaria de ter. Então, é bom sim ter referências, tá? Mas não ser a sua referência. Como eu disse, não tem como a gente querer viver algo que não tem como, sabe? Porque assim, aquela pessoa viveu uma experiência que é única, que é só dela. E você vai viver experiências únicas, que são só suas, certo? Mas você pode sim ter essa pessoa como referência, essa pessoa como admiração, para aprender com essa pessoa. Então, como eu posso aprender com essa pessoa? O que ela pode me ensinar para que o meu caminho realmente seja um caminho de sucesso, para que eu alcance realmente o que eu desejo? Mas lembre-se, o caminho dela foi o caminho dela, o seu caminho é o seu caminho. Ela passou por situações que só ela passou. E você vai passar por situações que só você vai passar. Porque são oportunidades diferentes, histórias de vidas diferentes. Mas é muito bom sim a gente ter referência. Mas lembre-se, tenha referência, mas não seja a sua referência. Você não precisa ser aquela pessoa, ter os trejeitos da pessoa. Você não precisa viver realmente o que ela viveu. Você tem a sua história.
tá bom? Então, tenha referência, mas não seja referência. Terceira dica: seja protagonista e não vítima. Porque toda vez que a gente se compara, já percebeu que a gente é vítima e a outra pessoa é protagonista? É sempre o outro. Porque o outro conquistou, porque o outro tem, porque o outro é melhor, o outro. E cadê você na sua história? Cadê você contando a sua história? O outro está sendo protagonista da sua história, mas não é o outro, é você. Então para de se colocar como vítima e se coloque como protagonista da sua história, certo? Então faça o que precisa ser feito para que você tenha aquilo que você deseja. Para de ficar olhando para o lado, né? Porque esse sentimento de paralisado, realmente, quando a gente se compara, a gente não avança porque a gente é tão preocupado, parado, olhando para o outro, olhando para os lados, ao invés de olhar para frente e seguir o nosso caminho. Tomar as rédeas da nossa vida e seguir o nosso caminho, contar a nossa história, certo? Então, seja protagonista e não vítima. Quarta dica: gratidão. Porque quando a gente compara, a gente tem. Isso detona a nossa autoestima e faz com que a gente realmente não enxergue as nossas qualidades. A gente não consiga enxergar as nossas conquistas, tudo aquilo que realmente a gente tem positivo. É como se a gente nos pegasse a nossa história, amassasse, jogasse fora e dissesse para nós mesmos, porque a comparação é uma autossabotagem, no qual a gente diz que a gente não vale nada. A comparação nos diz, né, ali bem no inconsciente, né, nos diz que a nossa vida não vale nada, que não somos merecedores. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa resgatar um hábito que fortalece e detona a comparação, que é a gratidão. É olhar para trás, olhar para nossa história e reconhecer todas as nossas conquistas, tudo aquilo que a gente tem de positivo, as nossas qualidades, as nossas potências, o que a gente já conquistou, o que a gente deseja conquistar, certo? Porque se você já conquistou algo na sua vida, você tem a capacidade de conquistar ainda mais. Então seja grato. Faça uma listinha aí de todas as suas conquistas, tudo que você conquistou. E pare de também querer que as suas conquistas sejam sempre grandes. A nossa vida, principalmente, é feita de pequenas coisas. E essas pequenas coisas é que se transformam em grandes coisas. Então, quantas coisas você já conquistou, né? Às vezes pode parecer besteira. E você, como autossabotagem, acha que é besteira. Você ter tirado uma carta de motorista, mas foi uma conquista, né? Você ter se formado é uma conquista. Então pensa em todas as pequenas conquistas que você já teve na sua vida. Seja grato por essas conquistas e principalmente grato pelas conquistas que ainda estão por vir. Porque você tem sonhos e tem objetivos, né? Você tem desejos aí, coisas que você quer realizar. Que vem justamente para a quinta dica, que é tenha vida na sua vida. Porque esse momento que a gente se compara com outro, a gente fica paralisado, olhando para a vida dos outros e esquece que existe uma vida a ser vivida. Então, tenha a vida na sua vida e viva essa vida. Ou seja, tenha objetivos claros. O que você quer conquistar? Saiba exatamente aquilo que você quer conquistar, certo? E faça o que precisa ser feito para que essas conquistas aconteçam e acompanhe o seu desenvolvimento. E aqui vai uma frase pode ser polêmica. Diz que comparação não existe, comparação é horrível, mas sim, existe uma comparação que é saudável e você deve fazer sempre, que é comparar você com você mesma. Essa sim é uma comparação justa, ou seja, você tem um objetivo, você está fazendo ações em prol desse objetivo e você precisa acompanhar a sua evolução, ou seja, como eu estou hoje, comparando eu a um ano atrás, como eu estou? Eu estou melhor? Que bom que me mantenho assim. Eu preciso me desenvolver, então que eu trabalhe para me desenvolver. E aí eu quero te fazer esse convite neste momento. Se você se lembrar de você há um ano atrás, como você está hoje? Você está melhor ou você precisa melhorar ainda mais? Então, essa é a comparação justa. Nunca, jamais compare você com a vida do outro.
porque não há o que se comparar. São vidas diferentes, oportunidades diferentes, enfim. Mas compare você com você mesmo. Então, seja hoje eu preciso ser melhor do que ontem, certo? E a última dica, que é a cereja do bolo, principalmente para você que está fragilizado nesse momento. E foi uma das coisas que me ajudaram também, porque eu também já passei por esse mau hábito de se comparar, né? Se você está num momento fragilizado e você precisa desenvolver todas essas outras dicas para que você realmente elimine a comparação da sua vida, não se exponha à comparação, principalmente aqui nas redes sociais, onde parece que a vida das pessoas são perfeitas, são fáceis, pessoas que estão vivendo coisas que você no momento não está vivendo e acabam se detonando a sua autoestima, acabam fazendo você se sentir péssima, né? Parece que você não está evoluindo, parece que você nunca vai alcançar. Então pare de seguir talvez pessoas que estão provocando isso, né? Estão provocando esse sentimento em você. Eu, por um tempo, tive que fazer isso, porque eu seguia pessoas que tinham uma vida que para mim parecia maravilhosa, perfeita, e que estava muito distante da minha realidade e me fazia muito mal, porque eu tinha esse sentimento de que, nossa, a minha vida é uma bosta, né? Um cocô. E eu sabia que eu precisava melhorar, desenvolver isso, porque eu sei que não é, né? A gente acaba vivendo, como eu disse, será que realmente a grama do vizinho é mais verde? Será que ela não é sintética? Porque muitas vezes as pessoas vendem falsas vidas, né? Que são realmente irreais, entende? Então eu tive que parar de seguir essas pessoas, porque estava me fazendo mal. Então eu não sei qual é a sua fonte, aquilo que é um gatilho que faz com que você realmente se sinta mal. Então fuja nesse primeiro momento dessas situações, né, que fazem você se sentir mal, para que você possa então fortalecer, a praticar todas essas dicas, se fortalecer. E aí quando você estiver bem e que você perceber que isso realmente não te atinge mais, você volta a seguir, certo? Então essa é a minha dica, espero que tenha contribuído na sua vida. Gostaria muito que você colocasse aqui nos comentários qual foi o seu maior aprendizado nesse vídeo, qual foi a dica aí que você mais gostou, que você vai colocar em prática. Se você tiver também sugestões de outros temas, pode colocar aqui, porque esse tema comparação foi um dos temas muito pedido aí para as pessoas que estão me seguindo. Então espero que você tenha gostado, um grande beijo e até a próxima quarta-feira.